cérebro tem 7 partes principais, sendo cada uma muito importante e com funções muito diferentes. É o órgão mais complexo do corpo, com muitas camadas e componentes, que desempenham seus papéis em quase todas as funções do corpo. A região mais externa, que apresenta espessura que varia de 1 a 4 milímetros, é denominada córtex cerebral e abriga os corpos celulares dos neurônios. Lóbulo frontal. Fica responsável pelos movimentos voluntários do corpo, a linguagem e o gerenciamento das habilidades cognitivas. Os lóbulos frontais são considerados centros de controle comportamental e emocional e também são responsáveis pela personalidade. Lobo parietal. Está situado na parte superior do cérebro. Essa área é responsável pelas sensações do corpo humano, como a dor, a temperatura, a pressão, a gustação e o tato. E também está relacionado à lógica e à matemática. Lobo temporal. Ficam atrás das orelhas e são o segundo maior lobo. Contribuem com o processamento de informações auditivas e a codificação da memória. Desempenham um papel importante no processamento de afeto, linguagem e percepção visual. O hipocampo também está localizado no lobo temporal, e ele é uma formação pequena e curva no cérebro, que possui um desempenho importante na formação de memórias, a aprendizagem e as emoções. Lobo occipital. O lobo occipital é o principal centro de processamento visual. Está envolvido na determinação de cores, no reconhecimento facial, na percepção de profundidade, no processamento visoespacial e até desempenha um papel importante na formação de memórias. Ilustração dos lobos. A parte vermelha é o lobo frontal, a verde é o lobo parietal, a amarela é o lobo occipital e a azul é o temporal. Cerebelo. O cerebelo é uma região do cérebro que tem como função controlar os movimentos voluntários do corpo, a postura, a aprendizagem motora, o equilíbrio e o tônus muscular. O cerebelo é uma região do cérebro que está localizada na fossa craniana posterior. A medula espinhal. A medula espinhal ou espinal é um cordão cilíndrico composto de células nervosas, localizado no canal interno das vértebras e protegida pelos ossos da coluna vertebral. Sua função é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso e agir também nos reflexos, protegendo o corpo em situações de emergência em que é preciso que haja uma resposta rápida. Lobo da ínsula. Está localizado na profundidade dos lobos frontal, parietal e temporal. A ínsula é um lobo cerebral com muitas funções, por exemplo, linguagem, regulação visceral, motora e sensitiva, comportamento alimentar, memória, dor, controle cardiovascular e emoção. Sistema límbico. A grande função do sistema límbico é coordenar uma série de respostas emocionais e comportamentais, como a relação entre odores e imagens, com a memória de experiências agradáveis, também controla a agressividade e as respostas emocionais à dor, o aprendizado e entre outros. É uma área do córtex que parece com uma forma de círculo. Está entre o corpo caloso e os lobos frontal, occipital e parietal, e curva-se para ocupar parte do lobo temporal. Curiosidades. Pesa cerca de 1,4 kg, tem mais de 600 km de vasos sanguíneos. 3. O tamanho não importa. 4. Usamos mais que 10% do cérebro. E 5. Não existe explicação para os sonhos. O medo. O cérebro cria a sensação de medo para não te colocar em uma situação perigosa. Podemos tentar evitar tal situação. A região do cérebro que cuida do medo são as amígdalas. Elas estão presentes no sistema límbico e elas controlam as emoções e etc.
Quando somos expostos a uma situação de risco, ela ativa a emoção de pânico, que aumenta o número de batimentos cardíacos e deixa a respiração ofegante. Amígdalas e córtex pré-frontal. Com a evolução humana, outra parte do cérebro começou a cuidar do medo. O córtex pré-frontal começou a cuidar disso, mais conscientemente, fazendo as reações mais racionais e não ativando o pânico para ter uma ação contra a situação, mas sim para entender que é preciso sair dela. Essa suspeita já existia, mas ninguém tinha mostrado uma via de comunicação entre o córtex pré-frontal e as amígdalas, que é fundamental para esse processamento comportamental. Daí a razão do nosso estudo, justifica Andrew Holmes, um dos autores do trabalho e diretor do Laboratório de Neurociência Comportamental e Genômica dos Institutos Nacionais de Saúde, INH, dos Estados Unidos. Obrigado.